E aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento Abessa já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento Abessa, hoje com Leonardo Costa, da Asa Investments. Obrigado, Leonardo, por estar aqui com a gente. Obrigado, Hudson. Bom, sou Leonardo Costa, né, apresentado aí, trabalho na Asa Investments na área de macroeconomia, de pesquisa de economia. Macroeconomista. Sabe quando eu fiz economia? Eu queria ser macroeconomista. A galera costuma gostar bastante. Aí É. depois, quando entra, você assusta um pouco. Estou onde, Léo? Qual faculdade? Eu fiz USP. Fiz a USP, me formei em 2013 e agora estou fazendo mestrado pela FGV. Ai, que legal, que legal. O meu mestrado foi na FGV do Rio, mas eu fiz administração, né? Ah, legal. Porque eu, na verdade, eu queria. O mundo dá voltas, o mundo dá É. muitas voltas. Eu sou um economista velho. Então, quando eu me formei, eu queria fazer mestrado na Unicamp. Nossa, olha só. Aí depois eu queria entrar para o governo, fazer política pública e tal, papapá, mas fui cair no mercado financeiro, Olha só. né? E aí depois acabei fazendo mestrado e doutorado em administração, né? E me desviei muito, continuo sendo um militante da economia, mas não um macroeconomista. Meu mundo deu um pouco menos de voltas ainda, porque eu trabalhei a vida inteira em consultoria, né, de macroeconomia, e mais recentemente estou no mercado financeiro, agora vai completar 3 anos. 3 anos, Três então. anos. Que bom, que bom. Parabéns, meu cara. Obrigado. Parabéns. Leonardo, vamos começar nosso bate-papo falando um pouquinho o seguinte. Hoje em dia, a grande questão é fiscal. Como vai ficar o arcabouço fiscal brasileiro? Vai ter teto, não vai ter teto? Pensando um pouco em quem está nos assistindo, queria que você falasse um pouquinho dessa questão do teto e por que que isso é relevante. Porque tem uma dicotomia, não, dicotomia não vou nem a palavra, tá? Há uma discussão que me parece falsa entre o social e a economia, né? Então, E aí, às vezes, vamos lá, o que que o fiscal é tão importante e como é que está o fiscal brasileiro? bom, então vamos lá, né? Acho que por que que essa discussão do teto é tão relevante, né? A gente tem o teto aí, já tem por volta de uns 5 ou 6 anos, né? Agora eu não me lembro, mas foi sob o comando do Temer Acho já, que foi né? 16 Foi em anos. 16, né? Foi Então de já 16 a está 17. já tá fazendo 6 anos de aniversário. E nesse último mandato do Jair Bolsonaro, a gente teve que furar, foi forçado a furar o teto quase todas as vezes, né? Então, Eu li outro dia que foram 5, né? Pensar que foram foram 4 muitas. anos e A gente até perde as... Mas foram muitas, né? Então, a dúvida que fica é, será que é muito restritivo? O que está acontecendo, né? Que a gente teve diversos momentos de excepcionalidade, né? Começando pela Covid aí, que já foi um evento globalmente muito Sim. grande, e desde então a gente vem cotidianamente encontrando maneiras de tentar furar o teto, né? O teto é uma medida que ele tenta limitar a despesa, né? Apenas a inflação. Então, você não tem um reajuste acima da inflação para a despesa. Só que é a despesa como um todo. Sendo que quando você olha por linha da despesa, né, por cada rúbrica ali, elas têm um crescimento diferente, não necessariamente igual à inflação. Então, o que acontece? As despesas obrigatórias, geralmente elas avançam até um pouco mais do que a inflação. Então, você vai consumindo, cara, e no Brasil a gente tem um volume de despesas obrigatórias gigante, Do tipo, previdência privada, e mesmo servidor, o próprio servidor tá, público. salário e aposentadoria do INSS, Exato. Então, basicamente. todos esses daí eles estão crescendo num ritmo até, às vezes, acima da inflação. Então, o que está fora disso, que é o que o governo pode usar para fazer investimentos ou outras coisas do tipo, ele foi apertando ao longo do tempo, né? Então, essa restrição ficou cada vez mais explícita, né? Então, e já na disputa eleitoral que a gente teve nesse ano, ambos os candidatos estavam dando a direção, né, de que o teto, como a gente conhece ele, deixaria de existir. E aí, por que que o mercado está tão ansioso agora, né, quando a gente vê uma fala que seja um pouco mais agressiva em relação ao arcabouço fiscal, de ordem político? Por que que tá esse nervosismo todo? Porque o mercado quer saber, tá bom. A gente já sabia que o teto não ia existir mais como a gente conhece ele, mas o que que vai entrar no lugar? Né? E o que a Tá. gente tem até agora não há nenhuma sinalização de que vai ter alguma coisa no lugar. Esses movimentos que a gente tem visto mais recentemente, eles são fortes, né? Mas eu acho que ainda não é nada que tenha sido, ainda não vimos nenhuma alteração substancial a ponto de dizer que, de fato,
acabou o arcabouço fiscal brasileiro. Mas, de fato, a incerteza é uma coisa bastante problemática e eu acho que é isso que o mercado está tão nervoso. Mas a gente pensa assim, quando a gente lê uma notícia, primeiro, 200 bilhões fora do teto, né? Eu particularmente tenho dificuldade de imaginar se tem um teto. Vamos fazer uma política de ter despesa fora do teto? Como faz teto, né? Porque se é depois fazer excepcionalidade, essa é uma coisa mais séria. Mas 200 bilhões me parece um número assim, é uma coisa assim, quanto mais ou menos isso é assim hoje? O tamanho do buraco que a gente tinha, 200 milhões, é um buraco muito maior do que a gente já tinha? Como é que é? Acho que a estratégia foi jogar para o alto. A estratégia foi jogar o máximo que eles imaginaram, conseguiram imaginar ali e ver o que eles vão conseguir. Até porque o Congresso ainda não é o Congresso eleito, né? Ainda Sim. é o Congresso do governo vigente. Então, acho que a estratégia foi mais ou menos essa: jogar o máximo que consegue e ver o que sai dali. Né? Se você levar em consideração apenas as medidas de Bolsa Família, né, do Auxílio Brasil, que provavelmente vai voltar a ser Bolsa Família, com os R$ 600 e com o adicional de 150 por filho, isso tudo daria mais ou menos uns 105 bilhões, né, No estimados ali, 600 ou a diferença? Do 400 para do 600? 400 por 600 Tá, mais os 150. 150, tá. Daria por volta de 105 bilhões de reais. Então, tem uma gordura aí de uns 90 bilhões, 95 bilhões, que é para tentar recompor outras rúbricas aí do governo, tentar. Passa uma meio, na minha cabeça, assim, passa meio falta de seriedade, né? O compromisso era o 400 por 600 e o 150 que o Lula assumiu, né? É que tem umas outras coisas que entraram aí na discussão fiscal de campanha, que eu acho que ele já está tentando conseguir agora, mas Ah, claramente, pelas discussões que a gente vê sair de Congresso e mesmo de alguns políticos que estão lá mais ligados a esse governo de transição, ainda tem muito que estar relacionado mesmo a uma gordura para ver o que vai ficar de fato, né? O que de fato vai ser aprovado. E a gente não pode esquecer que é uma PEC, é. que precisa de maioria constitucional e que a gente está quase no final do. A gente tá chegando muito perto do recesso e a gente tem Copa, né? Então, É. assim, é uma corrida de obstáculos, tem que ser feita muito rapidamente. Então, acho que para haver um consenso mais amplo, né, que envolva esse congresso que vai ser substituído em 2020, 2023, provavelmente vai sair alguma coisa mais datada do que está esses 200 bilhões. Então, acho Ah, que vendo o tamanho da dificuldade e o prazo, acho que o governo de transição optou por fazer uma coisa mais dilatada e ver o que não, sobra. bota ali, bota um boizinho desse tamanho para depois ser Isso, menorzinho, né? Já que exatamente. você vai cortar, corta a gordura, né? Já que você vai cortar alguma coisa. Parece que foi isso. E até o texto está bastante vago, né? Então, assim, e mesmo o Congresso, né? O jogo do Congresso é justamente esse de negociar com o Executivo, né? E pelo que veio na PEC, veio tão aberto que se for aprovado da maneira como está escrito lá, o Congresso perderia o poder de negociação nos próximos 4 anos, né? Então, parece ser muito crível que o Congresso vai ter essa estratégia, assim, de largada, ainda que o presidente eleito tenha vindo com um discurso mais conciliador para esse público, né? Não parece que vai sair esses 200 bilhões, não. Não, não parece. Agora me diga uma coisa, por que o fiscal é tão importante para quem nos ouve? Porque aquela discussão, teve até a carta agora do Malan, para dar o crédito dele, tu baixa Malan e o Armínio, né, e tal. E por que é tão importante? Está, capital, social, por quê? Por que que é tão importante? Porque o governo brasileiro ele é financiado, né? Existem pessoas que financiam. Então, quando a gente que trabalha no mercado lê lá, porque o mercado vai ficar nervosinho, dá até um pouco de tristeza, né? Porque o mercado é uma coisa muito ampla e você não consegue resumir o mercado em uma única figura, né? E falar, ele é malzinho, ele é bonzinho. Não. Né? O governo ele precisa ser financiado e quem financia são os agentes de mercado. Né? Então, essa é a ideia. E quando o governo bate na porta do mercado para pedir dinheiro O governo faz dívida, né? faz dívida, exatamente, é o processo de endividamento, né? E ele vai fazer esse processo, o mercado olha para o credor, né? Imagina que você vai emprestar dinheiro para alguém. Você quer conhecer melhor a pessoa para Ah, qual que você está emprestando, né? Você quer o saber cara vai me pagar quando direito. você vai me pagar, como é que você vai me pagar, quanto tempo, né? Qual que é o seu trabalho, qual que é a sua função. E aí, se o governo, de largada, já sinaliza que ele está sendo displicente com o fiscal, o emprestador ele não vai querer emprestar a taxas mais baixas, né? Ele vai colocar uma taxa mais alta e aí, para questões de dinâmica de dívida,
tem muitas implicações, porque as variáveis macroeconômicas que estão implicadas nesse processo de endividamento, elas vão se deteriorando, né? E aí o processo fica cada vez mais duro de você conseguir se endividar, né? E eu acho que é como o texto que o Baixa, o Armínio e o Malan escreveram é extremamente lúcido nesse quesito, né? O governo é uma relação não diria amizade assim entre o mercado e o governo, mas assim essa ideia de financiamento da dívida e esse processo, né, de circulação de dinheiro aí depende de como um acordo entre essas partes, né? Então, realmente olhar para o mercado e falar, ele é malzinho, ele é bonzinho, não tem nada para sair de positivo daí, né? Ah, não, esse tipo de raciocínio, pelo amor de Deus, né? É simplista demais, né? Começar com essa estratégia de ataque não parece muito razoável. Não, aí, esse tipo de argumento que deve, talvez funcione num churrasco, né? Com um monte de cerveja e picanha, talvez seja bom, mas, sim, o problema, no meio desse problema que a gente está, o tipo de declaração que não ajuda nada, né? Exatamente. Eu Não acho que ajuda nada. o agente que compra um título do Tesouro Direto numa plataforma que seja qualquer, ele está financiando o governo também, né? Então, assim, eu acho que se a estratégia brasileira é se tornar um país desenvolvido, né, cada vez mais isso vai ficar mais presente, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, faz parte de uma parcela relevante da poupança das famílias ações, ou seja, ou mesmo títulos do governo e coisas do tipo, né? Então, acho que se a ideia é que a gente seja um país desenvolvido, cada vez mais a população no geral vai ter acesso a títulos do governo e vão ser os próprios agentes de mercado, Sim, né? Então, sim. assim, um esforço de entendimento seria tornar o mercado mais conhecido e não caracterizar ele como isso de mal ou bom, né? Não, nada a ver, né? E nessa situação, o que você acha que os juros brasileiros têm uma aposta muito grande de que já no segundo trimestre ou terceiro trimestre talvez começasse a cair. Como é que fica o cenário? Porque isso também penaliza as pessoas, né? As pessoas estão com crédito caro, né? A gente está Exatamente. achando que as pessoas também usam crédito para consumir. Taxa de juros alta, prestação mais alta. Sim, é complicado, né? Tanto que quando a gente olha, até dando um passo adiante, mas quando a gente volta, essa taxa de juros elevada provavelmente é o que vai trazer desaceleração da economia no ano que vem. Mas, dando um passo anterior para a sua pergunta, o que que a gente observa, né? Taxa de juros. Me perdi aqui, vamos lá. Taxa de juros ela vai subir, vai ficar igual, vai cair quando? Parece que a partir do momento que a gente está aqui, a taxa de juros vai estender. Sim, então, aí o problema, onde está o problema, né? Dada essa incerteza fiscal, fica essa dúvida de o quanto a gente vai conseguir ver essa taxa Selic cair no ano que vem, né? Uhum. Atualmente, qual que é o cenário que a gente vê de juros, né? A gente está vendo uma desaceleração da inflação de curto prazo, né? Isso é notável. No terceiro trimestre, a gente teve toda uma queda de combustíveis e de desoneração de ICMS que ajudou bastante. Mas mesmo olhando para os itens que são mais sensíveis à política monetária, que é o caso dos serviços, especialmente os serviços, né, eles já estão começando a já estão começando a desacelerar. A situação que bateu, até desculpa, eu Não, tenho que vai perguntar, essa lá. vai ter que perguntar, vai. A situação que vai pique agora, né? Inesperado, né? Você Foi um está pouco acima do mercado, a taxa na falando margem. a expectativa já, mas você continua achando que tá a tendência Sim, tá, sim. A tendência ainda é benigna, né? Então, tá, essa inflação de fato de outubro, ela surpreendeu um pouco o mercado para cima, mas a tendência em 12 meses ainda continua bastante favorável. Então, a gente ainda está vendo uma desaceleração. tá. E esses itens que eu estava mencionando, que são mais sensíveis à política monetária, também estão desacelerando. Então, a inflação de serviços, que costuma ser a grande vilã, né? Que ela acaba rodando muito alto quando a economia está muito aquecida, e que estava acelerando bastante aí até o primeiro semestre, até o último trimestre ainda estava acelerando bastante, ela já está dando sinais de desaceleração um pouco mais consistentes, né? Então, assim, um mês, obviamente, que não é o suficiente, mas acho que a gente já vem de pelo menos uns 2, 3 meses que a inflação Mas tende a você ficar um acha pouco que mais mesmo com fraca. esse sinal, a questão é questão fiscal mal resolvida. A inflação está cedendo. O Banco Central vai ter conforto para baixar a taxa de juros, será? Aí que vem a dificuldade, né? Então, se a gente A gente pode relacionar com a inflação, com o juro real mais alto ainda, entendeu? sim, se a gente continuar com essa questão fiscal mal endereçada, provavelmente isso vai acender os sinais de alerta do Banco Central, né? Até o Roberto Campos falou hoje Ele no deu evento. meio que um referendo, não, mas deu ali uma avalizada na carta. Exatamente, né? Porque
qual que é a ideia, né? Por que que o juros está tão alto? Porque a inflação está rodando muito alto, então você tem que trazer uma desaceleração para devolver a inflação de volta para a meta. E aí, nesse intervalo, nesse meio caminho, o juro tem que ir acima do juro neutro, né? Que a gente imagina que O juro neutro, estaria. expliquei o que é juro O que é o neutro. juro neutro, né? A gente tem a taxa de juros e tem a inflação. Entre esses dois está o juro neutro, né? Essa diferença é o juro neutro. Então, se você tem a Selic acima do juro neutro, você está atuando para diminuir, colocar uma desaceleração na atividade econômica e trazer a inflação para baixo. E o juro, quando a Selic, né, está abaixo do juro neutro, está estimulativo. Então, Tá, a ideia é mais ou menos essa. Então, você tem a inflação, você tem o objetivo da inflação, que é ter a inflação na meta, e você tem a taxa Selic, que é o que o Banco Central consegue administrar. Então, quando a gente tem uma decisão do Copom lá, é o Banco Central decidindo a taxa de juros. E tá. você tem a taxa de juros neutra, né, que é o que colocaria em tese, quando está tudo no steady state, né, que é o que seria esperado, inflação na meta, atividade rodando no potencial, imagina o céu de brigadeiro, né, está tudo Tá. funcionando. Então, aí você teria essa diferença entre a Selic e a inflação exatamente igual ao juro neutro. Mas o mundo é um pouco mais dinâmico do que isso, né? Então, atualmente a gente está vivendo um processo de inflação ainda está muito elevado, então a Selic ela está acima do juro neutro, militando para tentar desacelerar essa inflação. Então, esse é o momento que a gente está vivendo. Tá. E aí, quando a gente olha Para o ano que vem, para o ano que vem, aí que entra a discussão fiscal. Se a gente continuar com o fiscal mal endereçado, já começa, os economistas, né, que também são um pouco afoitos, já estão dizendo que provavelmente a gente vai ter uma taxa de juros neutra acima do que a gente está vivendo atualmente. E como que a gente traduz isso, né, em cenário? É uma taxa Selic mais elevada por mais tempo, né? tá. Então, essa As é a pessoas do ideia. mercado financeiro é mal mesmo, hein? Vai deixar a taxa de juros alta só para ganhar dinheiro e ainda vai provocar recessão, tá vendo? Mas olha, eu acho que o que é mal mesmo é a incerteza. Se a gente continuar com incerteza, vai ter dificuldade. Não, com certeza. Mas me conta uma coisa, você traçou um cenário que para o ano que vem faz sentido, né? O Banco Central botou a taxa alta para desacelerar a economia, para desacelerar a inflação. A gente entra no primeiro semestre meio que qualquer situação, o PIB rodando lá embaixo, o PIB rodando Sim. ali, meio aquele zero qualquer coisa e tal. Sim, não, mas ó, a gente já tem, Hudson, a gente já vai ter esse terceiro trimestre já rodando um pouco mais fraco, né? O nível ainda é forte, mas é que a gente tem que ter ideia que o primeiro semestre desse ano foi muito forte, né? Surpreendeu muito a A atividade boa parte econômica. dessa recuperação foi, né, que era um número que, até onde eu me lembro, ninguém Sim, esperava muito, né? sim. Então, o 1,2 na margem do segundo trimestre foi muito forte. E a gente vai crescer, pelo menos em relação à nossa expectativa, está 2,8, né? E a gente calcula o PIB potencial do Brasil entre 1,5% e 2%. Né? Então, a gente está acima já do potencial. Então, a atividade surpreendeu muito positivamente na primeira metade do ano. A gente já está vendo uma desaceleração no terceiro trimestre, e quando a gente olha para o quarto trimestre, aí a gente já chega num PIB mais próximo de zero ou até mesmo negativo. Então, essa desaceleração da atividade, ela está vindo, né? E ela vai E ficar é. mais notável no primeiro semestre do ano que vem. Ou seja, deliberadamente, tivesse uma política para desaquecer, para reduzir a inflação, beleza, estamos chegando onde a gente queria. É, Aquela dúvida, né? A Selic funciona para desacelerar a atividade? Funciona. funciona. Pode demorar, Pode demorar, mas mas funciona. funciona. E tá. Só que a gente entra o ano que vem com esse crescimento pífio. Agora, pergunta, você falou uma coisa aí que eu não sabia. O potencial do Brasil hoje está em torno de 1,5. Um A e meio, dois por economia, cento. esse PIB potencial, a economia estabilizada, madura, a economia. Mas a princípio, a economia emergente, a economia mais nova, menos madura, Infelizmente, sim. veja assim, mas está contando fecha entre a necessidade de crescimento e absorção da mão de obra que o Brasil tem, né? E o nosso PIB potencial. Então, a gente gera uma situação de, sim, Como que desenvolve o país, né? desenvolve o país. E eu consigo até usar uma pergunta antes dessa, porque essa pergunta, como desenvolve o país, é um negócio quase filosófico, né? A Sim, gente, com certeza. a questão é, não tanto, tem que o Brasil tem esse PIB potencial 3%, 3,5%, e tanto. Você tem alguma explicação, assim, alguns fatores que podem explicar isso? Eu acho que os fatores estruturais estão postos, né, que é o envelhecimento da nossa população. Então, o bônus demográfico ele está passando, né? Então, cada vez mais a gente vê que a taxa de natalidade caiu bastante e a gente está, a idade média, né, do brasileiro, ela está subindo, né? Então, isso está acontecendo e, infelizmente, isso tira, de fato, PIB potencial.
E além disso, são as reformas estruturais que não avançaram, né? Então a gente teve algumas décadas aí de bastante turbulência política, mesmo a Covid que atrapalhou bastante. Então, reformas estruturais que possam trazer, né, a produtividade do brasileiro, elevar a produtividade do brasileiro, também ainda não vieram, né? Mesmo políticas como educação, várias delas ficaram travadas ou até mesmo recuaram na pandemia, né? Então, as medidas que a gente olha que poderiam sustentar um crescimento potencial mais forte, elas não se manifestaram, não aconteceram. Estamos ficando um país. Alguém falou essa frase que é interessante. Ficamos velhos antes de ficar ricos, né? E pelo jeito também ficamos mal educados antes de também de ficar ricos e tudo mais, né? Agora, a questão é, falando sobre reformas, então aproveitar que acho que esse é um tema. Quais são as reformas? Acho que as principais até apareceram, né, meio que de lado, lateralmente ali Na transição? na disputa eleitoral, Não se falou do Brasil, né? né? Se falou de uma série de coisas que as pessoas. Falou uma série de hábitos das pessoas e tal. Falou-se de religião, mas de Brasil Foi conturbado, né? é Foi um processo complicado, conturbado. né? Mas acho que as principais, que eu acho que estão em discussão e estão aparecendo aí, é a reforma tributária, Tá. né? Essa é uma delas e Essa é reforma bastante interessante. puro vira, né? Se eu falar, Sim. brincadeira. Não, e quando você conversa com qualquer empresário, né, você sai desse mundo mais acadêmico que a gente vive e vai conversar com um empresário, é realmente muito difícil entender como que funciona a taxação, como que você paga o imposto, onde você Nossa, entendi. abate, é um bastante complexo, né? Então, eu acho que primeiro, essa daí tem também uma reforma administrativa para tentar dar um pouco mais de potencialidade aí para o funcionalismo público, que eu me lembro agora, essas duas Redução do são custo também, né, Léo? redução de Eu custos acho que a também. gente, quando eu olho, tem um estudo do BID que saiu alguns anos atrás, na época que o Joaquim Levin era ministro ainda, que mostra basicamente os gastos públicos brasileiros comparando com outros países e mais produtividade, eficiência, serviço, assustador, né? É assustador. Assim, um país Exatamente. é uma gestão cara e ineficiente. Exatamente em relação ao que outros países têm, né, de funcionalismo público, se a gente pegar métricas como em relação ao PIB, né, o percentual do PIB, o Brasil gasta bastante, né, com funcionalismo. Então, se for para gastar tanto assim, né, aí é uma questão de alocação de recursos mesmo, né? Dado que estamos gastando tanto, como a gente consegue extrair o melhor desse gasto, né? Então, acho que a reforma, talvez uma reforma que seja de qualidade nessa questão, pode trazer algum tipo de produtividade maior aí desse servidor, algo nesse sentido. E tem também a abertura econômica, né? Você falou três coisas aí que, assim, sinceramente, eu, com todos os meus anos aqui, isso é difícil. Tributário. Tributária. Tributária tem um problema sério. Quem perde? Tem uma Exatamente. distribuição de ganhos e perdas, né? Administrativa. Bem, é a base de apoio séria do governo Sim. atual, né? E a outra que você falou agora aí, Abertura econômica. abertura econômica. Fala um pouco dessa. Essa eu acho que, assim, quando a gente compara também em relação ao PIB, a gente pega quanto que o Brasil exporta e importa, o potencial ainda é baixo, né? Então a gente ainda está importando e exportando um pouco em relação ao PIB quando você compara países que são desenvolvidos como Estados Unidos, União Europeia, Japão, né? Então, o ideal seria a gente abrir mais, passar a importar mais também e tentar conseguir exportar Fala mais, mais também. exatamente, né? Tá. Eu não vejo com maus olhos nós sermos exportadores de commodities, né? Tem países que fazem isso e se dão bem, a Austrália faz isso também. Então, assim, acho que o problema, tem muito economista que culpa, né? Fala, a gente só exporta commodities, não exporta produtos tecnológicos. Mas você é jovem, meu cara. Quando eu fiz economia muitos anos atrás, quase 40 anos atrás, era assim, o país tinha que industrializar. Industrializar, industrializar, ser exportador de commodities, não era commodities, na época agrícolas, né? Sim. Agropecuária. Negócio de você, cara, como é que era mais uma coisa assim, tipo, você vai ficar o resto da vida um país pobre, porque você não vai industrializar, e é a indústria que vai gerar capital, que vai gerar capital, que vai gerar conhecimento e vai desenvolver. Mudou. Hoje em dia, Mudou mudou. muito, mudou muito. Mas isso é uma coisa bastante Ah, mas só interessante, um né? parênteses, né? Veja bem, boa parte dessas pessoas que estão sentadas nessa mesa discutindo tem a minha idade, né? Ah, tem que trazer uma galera É, tudo. Acho que a experiência também é muito válida no mas tem gente processo. que parece que não. Como diz um amigo meu, parece que tem gente que entrou na última vez que entrou na biblioteca faz uns 30 anos, né? Vai. Mas nesse processo das commodities, eu acho que é algo bastante interessante, porque
Quando a gente vai pro campo, assim, eu sou novo, mas eu gosto de assistir TV rural, assim, sabe? Eu sou Ah, do interior, então eu tenho essa experiência. Mas se você vai pro interior, assim, você vê o nível de tecnologia que as fazendas estão tendo hoje em dia, é assustador, assim, sabe? De drones para verdade. ajudar e ferramentas que auxiliam a tentar descobrir um pouco melhor do clima, né, coisas do tipo. Mesmo o acesso à internet é uma coisa assim que cada vez mais facilitada, né, no interior de São Paulo, não só de São Paulo, Centro-Oeste, para onde quer que você vá aí no interiorzão do Brasil, a tecnologia ela está chegando, né? Então, dizer que a produção de soja ela não é tecnológica hoje em dia, acho que é uma falácia, né? Então, assim, somos um exportador de commodities, tudo bem, mas assim, é um processo que envolve muita tecnologia também, né? Então, Ah, eu acho que ele gera muito efeito também. gera muitos outros efeitos além disso, né? Então, acho que não vejo com maus olhos o Brasil ser um exportador de commodities, mas se vamos ser bons nisso, até a tecnologia da Embrapa, né? Algo assim que é celebrado globalmente, não é uma coisa meramente corriqueira. Então, nesse processo de exportador de commodities, tem muito de tecnologia que está envolvido no processo também. Então, se a gente trouxer uma abertura para isso, mais tecnologia, incentivar mais esse tipo de coisa, acho que é um tipo de reforma estrutural que pode trazer mais crescimento para o Brasil, sim. Ah, interessante. O Brasil é uma economia fechada, né? Sempre foi, né? Eu sempre digo que o Brasil é meio que o gigante ali, é o gigante do Atlântico Sul ali, né? Aí Sim. o gigantão ali meio que tentou, não, eu resolvo, deixa comigo. Comigo grandão aqui e tal, vão ter que conversar comigo, não sei. Sim. É alguma coisa assim que a gente não... É uma economia muito fechada para o tamanho, né? Nosso E é país. interessante essa experiência, porque, de falar da questão da indústria, né? Porque hoje em dia, até estava conversando com alguns amigos sobre isso, de que essa ideia do sindical saiu, né? Porque antes a gente tinha essa ideia de que, para você ascender socialmente, talvez tenha que ir para a indústria, trabalhar numa metalúrgica, né? E porque Certo. lá a indústria vai te pagar um salário mais alto, né? E hoje em dia a gente vê que o que os jovens estão querendo, né? É ter uma carreira de blogueiro de sucesso. Que é onde você consegue ter algum tipo de evidência e de ascensão, né? Até estava vendo alguns exemplos mesmo de contas famosas no Twitter que acabaram se envolvendo nessa questão de política e ganharam algum tipo de notoriedade, né? Tem um caso de um menino que trabalhava num stand de uma dessas operadoras de telefonia e ele falou que tinha muito tempo livre e começou a fazer uma rede de fofocas no Twitter. E a partir daí ele começou a ganhar mais e mais seguidores e hoje em dia, assim, virou uma agência de notícias dentro do Twitter. Então, assim, a Pois é. maneira como que as coisas estão escalando hoje é realmente muito mais voltada para serviços e a indústria, ela acabou perdendo um pouco o espaço, né? Então, acho que a gente tem que sair um pouco dessa mentalidade de organização sindical e algo para algo e mudar para essa questão de redes mesmo, né? Que é onde as pessoas estão se Né? desenvolvendo. Tem um pós-capitalismo aí, né? Tem um pós-capitalismo, talvez seja o melhor termo, vai. Mas hoje não é mais aquele capitalismo industrial, né? O capitalismo Não, industrial, que a gente leu ali e tal, papá. É assim, está ficando para trás. É o que você falou, hoje é serviço, é conhecimento, né? na internet, né? Internet, é conhecimento, novas fontes de energia, ESG, que hoje em dia também gera, né? Você do Brasil agora, Lula foi na COP e parece que uma das grandes portas nossa é abrir a economia, inclusive para investimentos ESG, né? Exato. Receber capitais aqui para ajudar a financiar projetos para melhorar a floresta, para melhorar o clima, não sei o que e tal, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Clima político para o ano que vem, o que você acha? Congresso mais conservador ou um governo mais à esquerda? Está cada dia mais difícil de Exato. separar muito, mas como é que você acha? Vai ser tenso ou vai ser até bom? Ó, vou te É falar. uma atenção foi positiva. Desculpa, eu falei, ó, atenção. Quando a gente viu, né, o que saiu do primeiro turno, a gente olhou e falou, realmente, surpreende. É um Congresso muito mais conservador, com pautas. A pauta da direita, aparentemente, ela saiu fortalecida daquele Congresso. Depois do segundo turno, a ideia ficou um pouco diferente, porque acho que aquele clima político que a gente tinha lá em 2014, 2016, com o impeachment da Dilma, parece que, aparentemente, observando assim o clima político, que até um colega lá que trabalha com a gente fala que, que política é igual nuvem, né? Cada vez que você olha está um pouco Ah, diferente. Mas olhando hoje, assim, sabe, aparentemente tem um consenso de quererem trabalhar conjuntamente, né? sim. Então, aquele clima que era mais bélico lá em 2014, 2016, E que faca no pescoço. faca no pescoço, aparentemente está saindo da mesa.
E a ideia é realmente trabalhar em conjunto, né? Então, aí obviamente que vai depender dos discursos do governo eleito, né? Qual que vai ser o caminho que vai ser tomado. O que a gente tem em mente previamente é que aumento de impostos parece que aumento de impostos aparentemente está fora do radar, né? Então essa pauta parece que Você saiu, acha que saiu mesmo? aparentemente sim, Tem essa gente pauta que saiu está dizendo que fortalecida. não vai ter jeito. Eu acho que assim, se de fato a gente chegar em 2024, 2025 com um fiscal completamente desarrumado, vai ser algo inevitável, assim, né? Aí, Mas você acha que, tipo assim, para ano que vem dá para não ter? para ano que vem, aparentemente não, Tá, sabe? O que a gente vê hoje é que essa pauta aparentemente parece ter saído realmente com mais consenso desse Congresso que, de fato, foi mais para a direita, né? tá. Então, isso aparentemente tem uma limitação. Agora, outras pautas que sejam pauta climática, né, ou mesmo essa reformulação do Auxílio Brasil voltar a ser Bolsa Família, né, e assim, a gente realmente ainda não sabe o que vai sair dessa PEC desse ano, né? Quanto tempo o Congresso vai dar pro próximo mandato, né? Vai ser um ano fora do teto? Vai ser 4 anos fora do teto? Um ano. Né? Para mim vai ser um ano. Aparentemente é um ano porque, assim, se o Congresso der 4, ele perde o poder de barganha que ele tem com o governo federal, né? Então, estrategicamente, o mais lógico parece ser um ano, mas é como eu te disse, político uma hora você olha para de um jeito, né? Não, mas tem uma coisa assim, aquela velha história, como eu falei, um ano de janela, né? Sim, ao que tudo indica é um ano, porque o balcãozinho de negócio tem que abrir todo ano, tem que abrir Sim, o balcãozinho de negócio no início do ano, fazer os negocinhos, no final do ano a gente fecha o lojinha para recesso, mas já vai sinalizando, ó, para o ano que vem a gente tem que negociar isso, tem exatamente. que negociar isso, tem que negociar isso. É o famoso toma lá da cá, né? É isso. A negociação passa por aí, né? Política é o jogo de negociação. Sabe que teve na Constituinte, posso estar errado não, se foi na Constituinte, um deputado, foi quando surgiu esse negócio do Centrão, né? Nem vou citar o nome aqui, e ele era, a gente foi naquela época que surgiu o Centrão, e era brincadeira que eram os deputados franciscanos, Hum. porque era o é dando que se recebe. Se quer colocar isso na Constituição, ok, tudo bem, mas é dando que se recebe alguma coisa. Ou é dando que se recebe, temos um Congresso franciscano, é dando que se recebe. Eu acho que é do jogo da política, né? A gente não pode, obviamente que eventos como corrupção precisam ser condenados, Ah, não, isso mas é não. sem dúvida, mas no jogo da negociação ali você tem 513 parlamentares, mais 81 senadores, e assim, é uma burocracia gigante, e faz parte da negociação isso, Sim, né? Então, assim, não, acho que não tem que demonizar a negociação. Tem que exatamente, demonizar é o que é negociado, né? É, exatamente. você falou, corrupção não é orçamento secreto. Isso aí não é uma negociação política, é negociação política legítima. Acho que o que o brasileiro quer é visibilidade, né, e saber que as pautas pelas quais ele votou estão andando, né? Então, Sim. assim, o que a gente tem desse Congresso que foi eleito e que foi votado nessa direção, aparentemente não queremos volta de impostos, né? Agora, É. se a realidade se mostrar diferente disso daqui a alguns anos e isso precisar ser feito, vai ser com um gosto amargo e provavelmente vai ter um É. custo na próxima eleição, né? Então, a cada 4 anos a gente renova a discussão, tenta renovar a discussão, né, para trazer um debate que seja um pouco mais maduro e a vida que segue, né? Tá certo. Deixa eu falar uma coisa. A gente falou bastante de Brasil, para falar um pouco de internacional. A gente falou do primeiro semestre, do ano que vem, que vai ter recessão, tem chance do Brasil entrar num período de baixo crescimento, para não usar a palavra recessão. Mas a gente está no mundo num momento ruim. Sim. Ucrânia, lá com Rússia, inflação alta na Europa e nos Estados Unidos e Fed aumentando os juros. Esse cenário parece que vai ser um cenário desafiador, no mínimo, para o Brasil, não? Bastante desafiador. Eu acho que isso é uma coisa que baliza, né, o fato da gente provavelmente observar uma desaceleração mais aguda da atividade econômica domesticamente. Mas aí eu acho que são vários os fatores, né? A Ah, começar pelos Estados Unidos. A gente ainda não sabe qual vai ser a taxa terminal de juros por lá. eu me lembro quando começou a discussão, era 3,5, era 4, agora já estou vendo 5,5, Exato. 6. Faz parte da profissão de economista ser surpreendida, né? A única coisa triste é que a gente acaba sendo surpreendido diversas vezes, então é um problema. Mas Um amigo meu, previsão, não é que previsão para acertar, é para errar menos. exatamente. Eu tenho esse mantra na minha cabeça, sempre que eu estou fazendo uma projeção, eu penso nisso. Sabe? Mas é engraçado que, até uma anedota aqui no...
a gente viveu o processo, esse processo inflacionário recente no Brasil veio antes, né? Sim. Eu lembro de projetar a inflação e vir muito acima do que a gente estava projetando por diversos meses consecutivos, né? Aquilo dava uma tristeza muito grande, uma preocupação, né? E os Estados Unidos acabaram vivendo isso esse ano, né? Então, assim, eu olhei e falei assim, agora os desenvolvidos estão entendendo como é que funciona, Fizeram se tanto. surpreende pela inflação. Então, mas é isso, né? Eles foram surpreendidos muito ao longo desse ano, né? E lá é a mesma coisa. A inflação, enquanto a gente já está observando os efeitos da política monetária aparecendo aqui, né? Lá eles ainda não tiveram essa benesse, né? Então, Tá, é que começou lá para maio, abril, sabe? Enfim. exatamente. Então, a É. inflação de serviços deles ainda está muito alta e ainda tem surpreendido positivamente. O mês de outubro foi um pouco mais fraco, mas a dinâmica ainda está bastante problemática por lá, né? Ou Então, seja, né, embora outubro tenha sido um meio mais fraco, sim, nada indica que a coisa. Não está que nem Brasil, não, já, você já não exatamente. consegue dizer, ó, já vejo. Não, ainda Tá, está um pouco longe disso. Obviamente que pelos modelos, você olha que a política monetária, eles também confiam tanto quanto a gente na política monetária, ela é eficaz, ela vai trazer seus efeitos, né, mas ainda não observam isso. Mas até a dinâmica ainda é bastante ruim, mas quando eles olham essa inflação cedendo um pouquinhozinho na margem ali, já parece ser o suficiente para eles diminuírem o ritmo, né, o que lá já é bastante, né? Então, tá, eles tiveram várias altas de 0,75, e provavelmente eles já vão desacelerar um pouquinho na próxima reunião, mas o que eles estão sendo bem enfáticos em sinalização é que vai diminuir o ritmo, mas não vai parar. Vai parar quando eles tiverem, não vai parar de subir. tá, A gente vai parar quando a gente tiver, de fato, mais consistência para dizer que a inflação está desacelerando e que a política monetária está sendo eficiente, que o nível que a gente está chegando está sendo eficiente para conter, né, esse avanço tá. Você inflacionário. acha que é meio que trocando, de repente, taxas menores por um prazo maior? É mais ou menos isso, provavelmente. Ah, É, talvez eu prolongue um pouquinho. exatamente. Acho que ele está olhando a estrada dele, né? Ele tá dirigindo a 0,75 por hora e ele está achando que ele está chegando um pouco mais. Ele, assim, a visibilidade ainda está um pouco difícil, mas ele está achando que ele está chegando um pouco mais perto do objetivo dele de trazer a inflação para a meta. Então, o que ele vai fazer agora é desacelerar um pouco, né? Tá, Mas, assim, como ele ainda não consegue ver plenamente essa desaceleração acontecendo, ele ainda vai continuar numa velocidade ainda alta e ainda sem dizer qual que é a taxa terminal, né? Eu me lembro que, eu não sei se você tem essas informações, mas eu me lembro de algumas pessoas que diziam que, pô, se o juro americano chegar a 5, 5,5, os Estados Unidos entram em recessão claramente, inclusive com possibilidade de quebra de empresas, não sei o quê. Eu não tenho noção, você sabe se assim, 5,5 realmente é um nível que, para a economia americana hoje, cria realmente recessão? Não sei dizer se a gente chega numa recessão, até o mercado está debatendo esse tema com bastante avidez, mas que a desaceleração econômica vem, e isso ela vem mesmo. A gente É, já vê nos últimos dados, né, mesmo os dados de mercado de trabalho, o ritmo ainda é muito forte, mas já com desaceleração, né? E aí, vários modelos probabilísticos tentando indicar se tem recessão ou não, né? Alguns bancos que são mais renomados aí dizem que uma recessão leve pode acontecer já no ano que vem, né? Acho que a direção tá para essa, né? isso não Até parece. porque o que o Fed tem dito eu vou continuar subindo até eu ter certeza que eu vou trazer a inflação para baixo. Então, assim, se a gente for olhar o risco de juros é para ter para cima, né? E o risco de atividade continua sendo para baixo. Europa no mesmo, no mesmo passo. No mesmo ritmo, com o agravante que eles têm uma guerra no continente, né? Então, a guerra na Ucrânia traz um pouco mais de materialidade para essa recessão que eles vão enfrentar no ano que vem, né? Então, todo esse problema do gás, né, traz um adicional bastante preocupante para É a que a Europa. inflação parece estar mais, parece, a impressão que está mais pressionada que a americana, né? Sim, porque o gás teve um aumento absurdo, né, no continente. Então, isso daí acabou afetando a inflação de lá também. Quando você olha a inflação de serviços lá, o contágio parece ser um pouco menor. Nos Estados Unidos, a inflação de serviços acabou até subindo um pouco mais. Na Europa, ela Tá. subiu um pouco menos, né? E quando a gente discute também essa mesma discussão de juro neutro, aparentemente na Europa o juro neutro é um pouco mais baixo, né? E aí tem a ver com outras dinâmicas internas, né? A população da Europa lá é um pouco mais velha, a economia lá ela é um pouco menos dinâmica mesmo, né? Então todos esses fatores acabam fazendo a inflação, o juro neutro da Europa um pouquinho mais para baixo, né? Tá, Então talvez o serviço que o juro na Europa tem que fazer é um pouco menor do que nos Estados Unidos. tá. Mas a recessão lá tá com mais materialidade e, obviamente, que a guerra na Ucrânia é um fator. Não, mas aí a gente está falando o seguinte, né? Até agora vou ter que botar a China na história, né? Mas Estados Unidos desacelerando.
Europa desacelerando. China, A China é um risco e o problema deles é Covid, né? Então, aqui a gente já está discutindo vacinas bivalentes, né? Vamos ter vacina bivalente, não tem? Que na Europa, nos Estados Unidos já estão aplicando, que eles já reformularam, já tem cobertura para Ômicron, né? hum, Lá na China ainda não, né? Então, eles ainda estão é que é a vivendo mesma tecnologia a mesma né, a tecnologia. tecnologia que a gente usou na Coronavac, Isso. agora, todos os seus Sim, especialistas, né? RI mensageiro, não sei o quê, eles exato. estão com a tecnologia mais antiga. Teve um ganho de capital humano aí, né? Mas a China até avançou em algumas novas tecnologias de vacina, mas, por exemplo, o que aconteceu em Hong Kong é bem emblemático. Agora, a gente já está em 3 anos de pandemia, que até me esqueci, mas teve uma onda muito forte de Covid em Hong Kong, com uma taxa de mortalidade muito elevada. Porque, diferente daqui, lá a população mais idosa optou por não se vacinar. E são Hum? justamente os mais vulneráveis, né? Então, quando você quebra, por faixa populacional, a China como um todo, a população mais vacinada é a população mais jovem e os mais velhos são os menos vacinados, né? Seja com 2, 3 ou 4 doses, que seja, né? Porque aparentemente a população mais idosa lá tem um certo receio da vacina maior. Características de China que são bastante diferentes das demais, né? Tá. Então existe esse risco, existe esse problema. E, assim, o Xi Jinping estava passando por um processo de recondução, né? A primeira vez em um bom tempo que um mandatário lá consegue um terceiro mandato. Então tinha essa dificuldade para ele poder. Que a política de zero Covid realmente é uma questão na China, né? E É, isso porque eles param tudo, né? param tudo. E a cadeia produtiva que depende daquilo. Exato. E isso daí traduz como desaceleração da atividade econômica, que para eles é bastante importante. Né? Então, passada essa questão eleitoral, essa questão política na China, voltou-se novamente a discutir a política de zero Covid. Né? E aí, como que vai lidar com isso? Vai tirar ela, não vai tirar? Ah, discutir no sentido de tal, de reformular. De Tá, reformular, tá. né? E assim, existe uma pressão muito grande doméstica para que essa política acabe, né? Que as pessoas querem retomar a mobilidade. Contudo, dado que eles não tiveram infecção natural, ao mesmo tempo que você simplesmente abrir mão disso completamente, existe um risco de você ter uma onda muito forte, de ter uma mortalidade muito elevada, né? Então a China parece que ela está vivendo um mundo à parte de Covid, Pois né? é. Enquanto aqui no Brasil a gente ouve falar de novas ondas, mas a gente não tem uma preocupação tão grande, porque uma grande parte da população está vacinada com 2 doses, né? Até seria importante que as pessoas fossem buscar a terceira e quarta Pois é, dose, né? eu Importante já nem sei se reforçar. estou para a terceira ou a quarta, mas o kit eu podia, eu já tomei. Exato, mas é importante reforçar, né? Que a gente teve esse movimento. Então a gente houve essas notícias de crescimento de casos no Brasil. Ficamos preocupados, contudo, a gente sabe que estamos vacinados, então o risco é um pouco menor, né? Agora, lá na China, a questão é um pouco diferente, porque eles não tiveram esse tipo de experiência que a gente teve aqui, né? Então, a Covid lá ainda é um risco bastante grande, e a ver se essa política de zero Covid vai cair ou não vai cair. Então, se ela não cair, provavelmente novas ondas vão aparecer e novos lockdowns vão aparecer. Então, é um risco para a atividade lá. Quando a gente olha para o horizonte 2023, começo de 2023, é exatamente isso, né? Eles estão flexibilizando essa política de zero Covid, mas ela ainda é bastante restrita, né? Então, se vierem novas ondas e novos movimentos de lockdown, provavelmente a atividade da China também para baixo, o que é desfavorável para a gente, especialmente na parte de commodities, que a gente exporta bastante para eles, né? Então, é outro risco. 80% do mundo parou. Por exemplo, 80%, assim, estamos na expectativa que 80% do PIB do mundo, deve ser por aí, eu imagino, está caminhando num ritmo lento e talvez prometendo uma E com lentidão risco ainda de ser menor. menor. É mais ou menos isso. Pô, a China, não sei se no quanto você estuda a China, mas uma curiosidade, essa questão do auto-endividamento, né? Tem o setor de construção, que vira e Sim. mexe, Evergreen, parece que é ali uma questão ali de, vou chamar de bolha, mas algo mal resolvido em relação ao endividamento das empresas, que pode estourar também. Sei que você estuda esse assunto, você tem alguma. Olha, é uma questão que eles lidam há bastante tempo, não é de hoje, né? Mas aparentemente o que o governo tem feito é o possível para resgatar, né? Até teve um movimento nesse segundo mandato do Xi, que acabou Hum, recentemente, de deixar mesmo algumas empresas potencialmente quebrar, e a estratégia é mirar, até porque é uma reformulação dentro do partido mesmo, né? De que eles estão olhando e falando tudo bem, o setor produtivo cresceu bastante, mas a gente está vivendo um país que a desigualdade aumentou bastante também. Então, o foco seria
sair, talvez, desse desenvolvimento de grandes conglomerados, não sair completamente, né? Mas tirar um pouco o foco disso e levar para a questão da igualdade entre a população como um todo. Ou menor desigualdade, né? Quer dizer Militar assim, pela diminuição da desigualdade, né? Então, não chegou a ter um movimento desses, né? A gente viu algumas empresas de fato quebrarem lá, né? Mas eu acho que, dado que você está vivendo uma desaceleração econômica maior e tem o potencial de ser ainda maior por conta dessas dificuldades que você está tendo com o Covid, eu acho que eles não vão largar a mão dessas empresas assim abruptamente com esse cenário mais difícil, assim, né? Acho que talvez seja uma transição para alguns anos aí, não para ser feito no próximo semestre. não, a boa regra é você não compra duas brigas ao mesmo tempo, né? Não mesmo, Uma com a exatamente. Covid e a outra com os conglomerados, né? Exatamente. Vamos de cada vez, né? Vamos devagar. Vamos É devagar, um melhor. problema de cada vez, não precisa de todos. Eu não estava daqui para o final, então eu só queria, assim, você sabe, né? A gente sempre sabe falar, tem um prazo, a gente sabe disso, não pode estender muito o podcast, mais ou menos a tua percepção para quando a gente pensa Brasil e mundo para o ano que vem. A gente, assim, é um cenário que caminha para a recessão, mas a gente está falando de uma recessão forte, com muito desemprego, com muito aumento de desigualdade e algo muito duradouro, ou estamos falando de alguma coisa mais de curto prazo, que vai até melhor. Estamos pensando em alguma coisa de mais curto prazo, ano que vem é um ajuste. Ou estamos entrando num ciclo agora de mais de baixa mesmo, vamos ficar um tempo agora aí penando até voltar. Olha, a minha percepção, obviamente, que o fiscal é um risco. Então, isso, daqui a uns 2, 3 meses, a gente pode conversar de novo. Mas acho que se a gente conseguir passar um bom endereçamento fiscal, algo que mostra para a gente que a dinâmica da dívida não é explosiva, para mim, aparentemente, é algo um pouco mais temporário. Né? O que a gente vai viver no ano que vem é essa dosagem mais forte de juros. Né? Então, os Estados Unidos subindo os juros nesse ano, aparentemente a gente chega no final do ciclo de política monetária, de elevação de juros da política monetária global no primeiro semestre do ano que vem. No Brasil, a gente começa a ver provavelmente um corte da Selic, então, eu acho que no ano que vem essa desaceleração ainda está muito calcada mesmo nessa dose de juros mais elevada que a gente viveu recentemente para ajudar a controlar a inflação. E aí, passando 2023, você endereçando essa questão da inflação, devolvendo ela para a meta, né, e podendo voltar a cortar juros, imagino que a gente volta a ter atividade voltando a crescer lá em 2024, 2025. Então, até quando a gente olha, né, o cenário macroeconômico, não parece ser tão, obviamente que é desafiador, né? Você viver um período de recessão econômica, que provavelmente vai ter aumento do desemprego, tudo isso vai afetar. Mas quando você olha para um horizonte mais médio, né, você vê que o Banco Central está fazendo o trabalho dele, está aparecendo na inflação, então você vai chegar no ano que vem com um cenário mais nítido dessa desaceleração, com o Banco Central podendo cortar a taxa de juros, né? Então, assim, a gente sabe que vai ser um período complicado, desafiador no ano que vem, mas quando você olha adiante, inflação na meta não tem nada melhor do que inflação na meta, né? Então, assim, milita pela igualdade, milita pela igualdade econômica, né? Favorece a todos, então, para ambiente de negócios, para aumento da produtividade, são fatores positivos, né? Então, Sim. assim, olhando no curto prazo, obviamente, é desafiador, mas no médio prazo parece ser mais favorável. Obviamente que tirando a questão fiscal Certo. do radar. Se for passar no primeiro semestre do ano que vem, se a gente já está o convite aqui, você vem para cá. Fechado. Se a gente tiver o fiscal controlado, você acha que ano que vem é um ajuste? É uma No ajuda. 23 a gente volta. E se tivermos reformas, a gente pode até, quem sabe, sair desse PIB potencial de 1,5, que é meio ridículo para um país jovem, entre aspas, Sim, como o Brasil, né? Talvez a gente consiga passar para 2,5, que talvez seja um PIB que talvez dê para acomodar a necessidade de absorção de mão de obra brasileira, crescimento, aumento de produtividade, coisa do tipo, né? exatamente. A gente está precisando entrar num ciclo de. Eu estava outro dia falando com meus alunos de pós-graduação, tem ali uns com 30 anos, tá? A gente, quem entrou, pessoas que entraram no mercado de trabalho em 2016, 2017, pessoas nunca viram esse país crescendo. Exatamente. Quem comentou no mercado de trabalho há pelo menos 7 anos nunca viu o Brasil, só pegou o Brasil em pasmaceiro. Turbulência. Só. É uma queda muito grande da Covid, depois quando volta. Enfim. Não vai ser esse país crescendo 2,5, criando emprego, aumentando produtividade.
só conhece desemprego, recessão ou estagnação, né? Vamos ver. Então, acho que, Tamara, eu torço para você estar certo. Estou otimista. Tá certo. Tamara, acho que é isso. Queria te agradecer muito por vir aqui, tá? E já fica o convite aqui para nossa primeiro semestre do ano que vem. Eu que agradeço, Hudson. Estou disponível aí. Obrigado, meu caro. Obrigado. Obrigadão. Gente, mais um episódio aqui do Investimento Aberto, hoje com o Leonardo Corte, da Asa Investments. Muito obrigado e obrigado mais uma vez, Leonardo.